Opa, você não ficou sabendo, não? Não. Tá por fora. Isso aqui é um monte de produto defasado. Isso aqui, sabe, tudo coisa velha, não serve pra mais nada. Eu não acredito em você. Eu já sei da piada, é velho, então joga pra cá. Não, eu tô falando das placas de vídeo RX 6000 e RX 5000. A AMD teve coragem de dizer que essas placas aqui já estão ultrapassadas. Pois é, foi exatamente o que aconteceu. Que viagem é essa, velho? Não foi um delírio coletivo, ninguém se equivocou, ninguém ficou confuso sobre nada. Na verdade, a AMD veio a público pra dizer que essas placas aqui que vocês estão vendo, tá vendo? Isso aqui é uma RX 5600 XT, uma RX 6600. Isso aqui é tudo praticamente sucata já, né? Eles vão dar só aquele suporte, assim, sabe? Aquele bem preguiçoso. Ah, a gente vai mandar umas correções de bugs e por aí vai, mas assim, quem é que vai estar jogando nisso aqui, cara? Você não precisa de otimização para lançamento. Eu sei que parece meio bizarro, meio exagerado, mas foi exatamente isso que a AMD fez com o anúncio do driver. E na verdade foi de uma maneira bem sorrateira. Normalmente, quando uma fabricante vai dropar o suporte de driver, ela avisa, tipo a Nvidia, que avisa em avanço, tipo assim, olha galera, a gente vai parar de dar suporte, não vai mais trazer atualização nas GTX da série 10, mas ainda vai continuar recebendo atualizações de segurança até, sei lá, tipo 2028, mas a gente vai parar. E isso foi avisado muito antes. A AMD simplesmente resolveu não dar mais suporte para as RX 5000 e RX 6000. Você tá achando que é exagero? Você tá achando que é um problema pequeno? Você que tá aí pensando em comprar uma RX 6600 ou tem uma RX, sei lá, 6700 XT, uma 6800 XT, ou mesmo uma 5700 XT, uma 5600 XT, será que isso vai te afetar mesmo? A AMD voltou atrás ou será que a gente se confundiu? Você consegue a versão do Windows original no seu PC com 25% de desconto. É só fazer o seguinte, escolha entre o Windows 10 ou Windows 11 nos links que estão na descrição para acessar o site da GVGMall e faça o login. Logo depois, coloque o cupom LOCK para ganhar o desconto, envie o pedido, escolhe como vai pagar e pronto. Agora é só você ir no seu e-mail, copiar a chave que você recebeu, digitar aí no seu sistema ativação ou activation se tiver em inglês, cola a chave e tá ativado o seu Windows. E eu tenho uma dica extra, com o mesmo cupom LOCK você também consegue desconto no pacote Office, além de moedas, itens e cartões de jogos. Confere lá no site da GVGMall, os links estão na descrição desse vídeo. Quem disse isso foi a própria AMD. E para deixar bem claro, a confusão veio por parte da própria fabricante, apesar de depois ela soltar uma declaração dizendo que aparentemente a gente estava confuso. E se a gente ficou confuso é porque provavelmente quem trouxe a informação não foi muito claro sobre isso. Mas eu vou trazer para vocês aqui uma linha do tempo dos fatos do que aconteceu e explicar para vocês essa questão do suporte. Primeiro que muita gente ficou confusa sobre o que seria esse suporte. Bom, inicialmente, né, no lançamento do driver que a AMD anunciou, que foi o 25.10.2, eles disseram que ia ter duas versões separadas para séries RX 7000 e 9000 e para RX 5000 e 6000. Muita gente deve ter visto a notícia falando de RDNA 1 e RDNA 2, mas só para explicar para vocês, RDNA 1 seria as RX 5000 e RDNA 2 seria as RX 6000, tipo a 5600 XT e a 6600, 6600 XT, enfim, a série RX 5000 RDNA 1, a série RX 6000 RDNA 2. Pois é, uma RX 6800 XT, uma 6900 XT ou uma 6750 XT, que foi muito vendida por aqui, ainda é RDNA 2. E a confusão ela não foi pouca não, né? Na verdade, outro anúncio que aconteceu é que o carregamento de energia via USB-C foi desativado para as placas gráficas da série RX 7900. Usuários que necessitam desse recurso devem utilizar o software AMD Adrenalin Edition versão 25.3.1. Então, além de dizer que eles iriam separar os drivers, no mesmo rolo eles acabaram colocando que as placas da série RX 7900 não teriam mais a funcionalidade da porta USB-C. Eu sei, não é uma coisa muito comum, mas essas placas aqui, principalmente os modelos de referência, eles têm um USB-C que usam para VR ou para o que você quiser, uma porta USB-C funcional. E sem nenhuma razão, eles também droparam o suporte disso aí por nada. Preguiça. Novos recursos com suporte a jogos e suporte expandido a extensões Vulkan estão disponíveis para as placas gráficas da série Radeon RX 7000 e 9000. Bom, esse foi o primeiro fato, a primeira coisa que aconteceu. E de novo, gerou muita confusão na cabeça da galera, porque RDNA 1 e RDNA 2 é uma coisa meio confusa, né? Mas se você olhar aqui na caixa, vai estar escrito RDNA 2 e aqui RDNA. E gerou muita confusão, porque na verdade, assim, são placas relativamente recentes. A RX 5700 XT ainda é vendido no mercado de usados com placas recondicionadas ou remontadas, e a RX 5600 XT também. E são placas relativamente capazes para hoje em dia. É claro que tem alguns jogos que elas já não jogam bem porque elas não têm as instruções necessárias para isso. Então elas não vão funcionar exatamente como elas deveriam. Mas
mas são placas perfeitamente funcionais, tanto é que a RX 6600 continua sendo vendido nova. Inclusive, é uma das placas que a gente costumava recomendar aqui como uma placa de vídeo de entrada, porque ela traz uma performance bem legal com um preço bem acessível. A gente costumava recomendar, porque vai abrir algumas ressalvas aqui. Como já é de costume, o time do Deixa Disso entrou na conversa e calma, galera, vocês estão confundindo, imagina, a AMD vai continuar dando suporte. Acontece que o que a AMD fez em seguida só reforçou que a primeira informação que ela trouxe já era bem desastrosa. A AMD confirmou que as RX 6000, 5000 estão em modo de manutenção e não receberão mais otimizações para jogos. Isso foi um artigo que veio do PC Games Hardware. E foi nesse ponto que você deve ter visto aí provavelmente vídeos como o Hardware Unboxed, né, trazendo essa preocupação, Hardware Unboxed, Daniel Owen e vários outros canais trazendo essa preocupação de que a AMD simplesmente colocaria essas placas numa segunda categoria, ou seja, a sua placa de vídeo nova que você está comprando agora, ela seria uma placa de segunda classe, ela não receberia o mesmo nível de suporte. E esse aqui foi o ponto que a galera falou, não, mas calma lá, eles estão dizendo que eles vão continuar dando suporte, mas esse modo de manutenção basicamente quer dizer que ela entrou em algo do tipo legado, que é o que a Nvidia fez, por exemplo, agora, recentemente com as GTX da série 10. As placas foram lançadas em 2017 e só agora a Nvidia colocou elas no modo Legacy. E isso significa que essas placas continuam recebendo suporte, mas elas vão receber somente atualizações críticas de segurança e estabilidade que são suficientes para elas continuarem funcionando, né? Para as placas não serem um risco no seu sistema e para que elas continuem estáveis. Elas não recebem mais atualizações e otimizações para os novos jogos. Então aqueles drivers, os Game Ready ou os drivers dia 1 da AMD, você não vai mais receber para essas placas, segundo o que a AMD disse. Mas isso é o que aconteceu naquele momento. E se a gente parar por aqui e analisar, é compreensível a revolta que houve por parte da comunidade. Porque, pensa você, uma RX 6600 aqui no Brasil ainda é vendido nova. E aqui no Brasil, como eu disse, isso é um agravante, porque além delas ainda estarem no mercado, tem as placas da série RX 5000 que continuam sendo vendidas. É claro que ninguém espera que a AMD vá dar suporte eternamente para as RX 5000, mas 5 anos de suporte eu acho que é muito pouco. Eles poderiam dar mais, assim como a Nvidia deu mais tempo de suporte. E são placas relativamente recentes. E tem um outro ponto muito triste. A série RX 6000, ela foi vendida pra galera na época do pico da mineração. Ou seja, quem comprou essas placas pagou caríssimo e provavelmente pretende ficar vários anos. O que piorou ainda mais a situação é que a AMD, ela tem esse costume de criar memes involuntariamente. Não é culpa da AMD, é claro, mas ao mesmo tempo é, porque, né, as práticas delas acabam levando a essa criação de memes. E, por exemplo, se você pegar aqui, uma 6800 XT tem 16 GB. E na época que ela foi lançada, ela concorria com uma RTX 3080, que teve a versão de 10 GB e a versão de 12 GB. O que você não precisa ser nenhum gênio da matemática para descobrir que isso é menos do que os 16 GB. E não foi dessa época, mas lá atrás surgiu o meme do Fine Wine, ou envelhecer como vinho, que é assim, quanto mais velha vai ficando a placa, mais saborosa vai ficando, melhor vai ficando. Por quê? Porque daí os drivers vão melhorando, e aí tem mais VRAM, e aí ela sobrevive mais tempo que as placas da Nvidia. Exceto pelo fato de que, aparentemente, a AMD quer matar o meme e acabar com a longevidade das placas, simplesmente tirando o suporte a drivers. Que coisa absurda. Isso queria dizer que as placas não iriam mais funcionar? Não, claro que não. E ninguém nunca disse isso. Se você procurar o vídeo do Hardware Unboxed ou procurar todas as críticas que foram feitas para a AMD, ninguém nunca falou, nossa, sua placa de vídeo vai parar de funcionar. Aliás, não, a sua placa não vai parar de funcionar, tampouco se você tem uma GTX 700, uma RX qualquer coisa, uma ATI, a placa continua funcionando. Só fica mais difícil, conforme elas vão ficando mais velhas, porque suporte para sistemas operacionais novos, mas se elas forem relativamente recentes, como a GTX série 10, por exemplo, elas vão continuar funcionando normalmente, mesmo que elas não tenham os drivers otimizados para jogos. O problema é justamente isso, elas não vão receber mais otimizações para os jogos. Elas vão funcionar, mas bem longe do ideal, do que elas seriam capazes de entregar, porque a fabricante ela não está trabalhando, né, para poder otimizar para aquela arquitetura. E veja você, placas vendidas novas. Eu tô dando exemplo aqui, obviamente, da 6600, que é vendida nova, mas eu tenho aqui embaixo a 6700 XT, que foi uma placa bem popular aqui no Brasil, assim como a 6750 XT. É curioso porque quando a Nvidia estava trabalhando ali, por exemplo, a 4070, a 6750 XT reapareceu das cinzas. E a gente fez, inclusive, até alguns testes aqui, porque estoques dessas placas apareceram do nada. Depois a AMD ainda lançou na China a RX 6750 GRE, ou 6750 XT, GRE, enfim. Uma placa que foi lançada, tipo, ano passado. E ela já não receberia mais o suporte otimizado. E olha, a desculpa da AMD até que seria boa, de tipo, olha, estamos otimizando aqui para atualizações para a série RX 9000 e 7000 para que a gente possa trazer os últimos recursos mais rapidamente. O ponto é que isso só interessa para quem é dono de uma RX 7000 e uma 9000. E outro ponto ainda mais interessante é que isso aí é nada mais nada menos do que a obrigação da fabricante. Se você quer
quer vender hardware, você precisa trazer as otimizações e acompanhar a sua concorrente. Senão, você simplesmente vai ficar para trás. Qual que é o diferencial que você traz pro teu hardware? Ter drivers atrasados, não serem otimizados para os jogos? Ou o Fine Wine, que todo mundo acha maravilhoso, mas na verdade só quer dizer que a placa já era capaz de ter aquela performance, só que a AMD não foi capaz de otimizar os drivers no lançamento? É justamente isso que você quer comprar? Caracas. E claro que não para por aí, porque além disso, dentre outros produtos que compartilham a arquitetura RDNA e RDNA2, tem, por exemplo, a APU do Steam Deck. Aí você fala, mas o Steam Deck é Linux e... Sim, é verdade, é Linux e provavelmente a Valve vai fazer até um trabalho melhor, continuando otimizando isso muito depois da AMD dropar o suporte. Mas, por exemplo, teve o Xbox ROG Ally o portátil do Xbox, que utiliza um chip que é basicamente uma versão aí do chip do Steam Deck ou dos portáteis que saíram na primeira leva, e ele utiliza a arquitetura RDNA 2. Acabou de ser lançado. Inclusive não é barato e não teria mais suporte. Ah, mas a Microsoft não vai deixar isso acontecer. É provável que não. Mas ainda assim é insano pensar que a própria fabricante está dizendo assim, mas isso aí é uma velharia. Você acabou de lançar essa porcaria aí. Isso aqui a gente já tá botando como produto de segunda linha. A gente nem lança isso aí, as otimizações de jogos. Estamos focando em RX 7000 e 9000. Mas que absurdo, isso é fake news. Eu vi agora a notícia falando que, na verdade, a AMD voltou atrás e ela diz que agora eles vão dar suporte, assim. Bom, vamos analisar isso aí, porque isso realmente aconteceu. Claro que não foi de boa fé, né? E aquela pesada na consciência, tipo, nossa, gente, olha só, nós erramos. Olha, como é que nós vamos deixar o usuário que comprou uma RX 6600, uma GPU que a gente provavelmente já fabricou há muito tempo e já vendeu há muito tempo, sem suporte, não dá pra acontecer isso, né? A gente ama os consumidores, não vamos deixar isso acontecer. Não teve nada a ver com toda a repercussão negativa que aconteceu em cima disso, né? Definitivamente não foi isso que aconteceu. Bom, seguindo aqui os fatos, a AMD pelo menos resolveu um dos problemas, que era confirmar o erro. O fornecimento de energia da via USB-C nas placas RX 7900 não será desativado. Muito bom. Você e mais meia dúzia de pessoas que comprou a RX 7900 estão felizes. Mas isso aqui é importante, porque depois isso adiciona uma coisa muito curiosa aqui, né, no problema do driver. E depois, a AMD esclarece que o modo de manutenção para as placas RX 6000 e RX 5000 não significa falta de otimização para jogos. Só que no meio do caminho, aconteceu uma outra coisa interessante, né? Porque assim, teve uma declaração que ela deu pro Tech Power Up, que foi entre o fato de eles virem aqui e falar assim, a AMD confirmou que a série RX 6000 vão estar em modo manutenção. Antes deles falarem que elas vão continuar recebendo, né, otimizações, olha o que eles falaram. A empresa colocou essas GPUs em modo de manutenção. Não sabemos o que esperar nos próximos meses. Contudo, um porta-voz da AMD esclareceu tons hardware. Novos recursos, novas correções de bugs e otimizações de jogos continuarão sendo entregues conforme as necessidades do mercado no ramo de modo de manutenção. O que é exatamente as necessidades do mercado? Porque a necessidade do mercado para a AMD pode ser simplesmente deixar de dar suporte para essas placas. Ou, por exemplo, quando sair um GTA 6 e ela simplesmente não trazer essa atualização porque a necessidade do mercado é vender placa de vídeo nova. Então, necessidade do mercado é tipo uma palavra para definir... Eu não tenho ideia do que vocês estão falando. Vocês poderiam simplesmente ser mais caros. Necessidade do mercado seria tipo assim, olha, a gente vai trazer conforme necessite recurso, conforme a relevância do jogo. Vamos deixar só para títulos mais relevantes? Vamos deixar só para as placas que continuam sendo vendidas? Para, sei lá, qualquer coisa que fizesse mais sentido do que necessidades do mercado. Imagina você, o supermercado, fala, gente, eu precisava tanto de uma atualização de driver para minha RX 6600. Então ele é assim, é absurdo uma empresa desse porte trazer uma declaração dessa. E detalhe, essa declaração veio depois que a gente já tinha falado, então, AMD, acho que você vacilou aqui, entendeu? Você não quer... Ou seja, a gente já tinha levantado a bola e aí ela foi lá e pisou em cima da bola e caiu de cara no chão. E ele continua, a AMD planeja concentrar seus esforços nos próximos lançamentos da Adrenaline Edition em melhorias de desempenho e otimizações específicas para jogos. Isso acontecerá exclusivamente nas arquiteturas RDNA 3 e RDNA 4. No entanto, não sabemos qual é a definição da AMD sobre o que o mercado precisa, disse o Tom's Hardware. Então precisamos acompanhar e aguardar as futuras atualizações de drivers antes de descartar completamente essas GPUs. Então assim, isso aqui foi qualquer coisa horrorosa. Né? É uma das clássicas jogadas de marketing da AMD, do tipo assim, a gente já tá enrolado, e se a gente tentar jogar palavras no ar e a gente falar com o departamento jurídico? Porque assim, isso aqui é pra se esquivar. Esquivo! Eles querem, a verdade é o seguinte, galera, eles não iriam entrar nessa conversa de, olha, a gente não quer mais dar suporte pra eles. Se eles quisessem dar suporte pra placa, vocês concordam comigo? Tipo assim, não faz sentido nenhum. Mas vai continuar trazendo otimizações de segurança. Pô, então, sei lá, cara, continua usando o Windows XP se não te importa isso. Não tem problema. Eu só jogo jogo velho. Não é pra isso que a gente tá falando. Eles estão vendendo um produto novo no mercado. Novo, com garantia na caixa. Que o suporte vai ser de segunda categoria. E nada impede você de comprar o
produto, você pode continuar cobrando conta. Eu falei, não vai parar de funcionar, só não vai ter otimização para os jogos. Afinal, não é para jogos que você está comprando uma placa de vídeo para jogos, né? É para games. E seguindo-se essa história muito louca, a AMD finalmente resolveu trazer uma declaração um pouco... Eu não vou falar aqui um pouco mais clara, porque não foi. A AMD, inclusive, mandou e-mail, né, pros canais aí que já tinham divulgado, ou os que não tinham divulgado. Pro Brasil, ela não se deu nem o trabalho, a gente nunca recebeu um comunicado desse aqui no Brasil, porque não deu nem tempo, a gente tava produzindo esse vídeo, e aí aconteceu isso tudo, e a gente achou melhor, falou, cara, vamos esperar o negócio arredondar pra gente poder trazer. Mas a gente também não recebeu nenhum tipo de comunicação da AMD nesse sentido, até porque o time Radeon aqui, eu não sei, né. A AMD mandou, então, um e-mail lá inclusive tem esse aí pro Gamers Nexus, é muito melhor, aliás, bota aí, editor, do Gamers Nexus o e-mail lá foi muito melhor, né, porque começa com plus, né, enfim. A AMD mandou aqui, ouvimos seus comentários e queremos esclarecer as dúvidas sobre o lançamento do driver da AMD Software Adrenaline. Mas foi melhor o e-mail deles, do tipo assim, aparentemente houve algum tipo de confusão sobre a nossa declaração. Olha só, como é que pode acontecer uma confusão se você foi tão clara? Não é que houve uma confusão, você confundiu todo mundo com a sua declaração confusa, perfeito? Então estamos certos. Eles mandaram aqui, né? Ouvimos só para esclarecer sobre a versão do Adrenaline. Essa atualização introduz dois caminhos de drivers otimizados, um para RDNA 1 e 2, séries RX 5000 e 6000, e outro para RDNA 3 e 4, séries RX 7000 e 9000. O que isso significa para você? Esse não é o fim do suporte para RDNA 1 e RDNA 2. Suas GPUs Radeon RX 5000 e RX 6000 continuarão recebendo suporte para novos lançamentos de jogos, estabilidade e otimização de jogo, correção de segurança e erros. A diferença é que esses produtos agora se beneficiam de uma ramificação de drivers dedicada e estável, construída com base em anos de ajustes e otimizações. Essa abordagem ajuda a proporcionar uma experiência mais fluida e consistente para seus jogos, ao mesmo tempo que protege as GPUs de geração anterior das rápidas mudanças projetadas para arquiteturas mais recentes. O que porra quer dizer isso? Proteger essa placa de atualizações mais recentes essa placa? Uma placa que tem desempenho de 9060 XT. Por que fazemos isso? Nosso objetivo é simples, oferecer a todos os jogadores Radeon a melhor experiência possível. Ao separar os caminhos de código, nossos engenheiros podem avançar mais rapidamente com os recursos para RDNA 3 e 4, mantendo as arquiteturas RDNA 1 e 2 estáveis e otimizadas para jogos atuais e futuros. Presta atenção. Nosso compromisso, apoiamos os jogadores Radeon há gerações e esse compromisso não muda. Seja você um jogador de RX 5000, 6000 ou da mais recente RX 9000, você continuará a ter confiabilidade, o desempenho e o cuidado que espera da AMD. Essa parte me preocupa. Porque todos fazemos parte da mesma comunidade gamer e cada jogador Radeon importa. A não ser que você tenha uma placa de vídeo meio velha e talvez não importe tanto a comunicação. A gente pode simplesmente esperar acontecer toda essa confusão pra gente vir aqui esclarecer. Bom, pegar alguns detalhes aqui, porque isso aqui tranquilizou muita gente e eu confesso pra vocês que eu não fiquei nem um pouco tranquilizado. E detalhe, eu sou o feliz proprietário de uma RX 6900 rodando no Valter, tá? Eu tenho uma 6900 XT ainda rodando no Valter e sim, eu uso ela. Aqui eles estão dizendo que ainda vai continuar recebendo suporte para novos lançamentos de jogos. Eles não dizem em que ritmo. Se você vai receber o Day One Support, ou seja, o suporte no dia do lançamento, se você eventualmente vai receber e se vai ser para todos os jogos. Estabilidade, correções e otimizações de jogo. Quando, como, por quê, também ninguém sabe. Correções de segurança e erros. Isso aqui era o mínimo. Esse aqui é literalmente o mínimo que você pode oferecer, que é o modo de manutenção. E só para esclarecer, isso não é um modo de manutenção. A AMD realmente voltou atrás por conta da repercussão negativa. Eles podem até meter o migué de que, não, na verdade, o modo de manutenção é isso. Nunca foi dito isso. O modo de manutenção nunca foi colocado dessa forma. Outro detalhe importante é que eles colocaram aqui, ó, ao separar os caminhos de código, nossos engenheiros podem avançar mais rapidamente com novos recursos para RDNA 3 e RDNA 4. Pode ser interpretado de várias formas, porque, de novo, a comunicação foi péssima, mas pode ser interpretado do tipo, olha, nós vamos avançar mais rapidamente nesse aqui, em algum momento a gente traz aí o driver para vocês, ou seja, o ritmo de driver para essas placas pode estar desacelerando, o que não seria um problema se a Nvidia fizesse a mesma coisa, porque o ponto todo dessa discussão é assim, a AMD não tá num bom momento para fazer isso. Ai, mas a 9070 XT regaça, a 9060 XT são produtos muito bons, a gente avaliou aqui e nada tem a ver uma coisa com a outra. Isso aqui não é uma rixa pessoal com a AMD, isso aqui não é uma rixa com os produtos, muito pelo contrário, a gente separa perfeitamente. Os produtos, inclusive, que nós estamos aqui na mão, são muito bons. A RX 6800 XT e 6900 XT foram excelentes produtos, a RX 6600 continua sendo vendida até hoje, 9060 XT, 9070 XT, produtos muito bem avaliados aqui. O que a gente está tratando aqui é justamente o que a AMD oferece como suporte a esses produtos, e isso está agregado no pacote. O que você oferece de softwares, o que você oferece de tecnologias e o que você oferece de suporte no pós-venda está agregado no valor do produto. Então,
isso é importante para que você decida na hora de comprar a sua placa de vídeo. Se você vai comprar a placa de vídeo da AMD ou se vai comprar a placa de vídeo da NVIDIA ou da Intel. Como é que vai ser o suporte disso? E quanto tempo você vai ter um suporte de primeira classe é muito importante. E para mim isso aqui soa como suporte de segunda classe para essas placas. E aí você dizer, mas tudo bem, importante que vai continuar recebendo atualização, é um equívoco muito grande, porque eu não compro um produto novo para falar, pelo menos vai continuar recebendo de vez em quando uns drivers. Isso é preferível para um produto que é bem usado, tipo, uma RX 5600 XT, talvez você poderia argumentar que, olha, mas aí também, né, vai mais lento o ritmo de atualização. Mas, de novo, se você pegar a concorrente, que é a RTX 20 da NVIDIA, ela continua recebendo as atualizações no primeiro dia junto com as RTX 50 e provavelmente com as RTX 60 e com a 70 e por aí vai. Então, perde um pouco da validade esse argumento e só parece que você tá só passando um pano para fabricante. E eu não sei por que você faria isso, porque você deu o seu dinheiro para ela para poder comprar o seu produto. E o mais interessante no estudo, lembra que eu falei da RX 7900 e do USB-C? O mais interessante é que com essa correção que a AMD fez, ela mudou a descrição no driver, né? Porque o driver veio com as notas. E eles mudaram, eles removeram a parte do, olha, tá com problema e tal, não vai... Tirou aquela parte do não vai funcionar mais. Porém, a parte do modo de manutenção continua lá. Então, a AMD tentou basicamente mudar o significado do modo de manutenção para essas placas só para não ter que mudar aquilo no driver. Isso eu não sei se tem alguma implicação legal, do tipo, se amanhã eles decidem dropar o suporte disso, eles não comprometeram com nada. E se você perceber aqui, tampouco eles deram data. Pois é, eles não deram uma previsão de quanto tempo você vai ter suporte a essas placas. Compreensivelmente, muita gente acabou ficando com o pé atrás agora com a AMD. E isso é um movimento completamente desnecessário. Veja só, a AMD, no último levantamento que a gente fez aqui no último quarter que teve, a AMD tinha 6%. Eu acho que é o pior número que eu já vi na história da concorrência entre AMD e NVIDIA. Se você olhar, por exemplo, na Steam, que obviamente aquilo não é perfeito, inclusive existem vários bugs, mas se você olhar lá, não ironicamente, a placa de vídeo mais popular lá, Radeon, que aparece, provavelmente é uma RX 6000 ou baseado numa arquitetura RDNA e RDNA 2. Então, é um movimento, eu diria, desinteligente por parte da AMD fazer isso. Você vai prejudicar justamente a sua base de fãs, que é aqueles que compraram os produtos, principalmente nessa época, quando o preço era absurdo, onde, por exemplo, uma RX 5700 XT não tinha suporte a nenhum tipo de upscaling, ou sequer Ray Tracing, e mesmo assim as pessoas compraram. E se uma quantidade de placas tão pequena, tão insignificante no mercado, qual o problema de você fazer essa otimização? Você fazer otimização para essa série não quer dizer que isso é só para um grupo pequeno. Na verdade, tanto faz se é grande ou pequeno. É meio que uma obrigação moral e uma obrigação comercial, eu diria, apesar de não ter nenhum tipo de nota dizendo quanto tempo vai dar suporte para essa placa. Mas a partir de agora, eu tenho certeza que muita gente vai ficar com o pé atrás, porque fala assim, tá, mas quanto tempo será que a AMD vai suportar esse produto? Os próprios donos de RX 6000 e RX 5000 provavelmente agora já estão meio em alerta. E a pergunta que eu faço para vocês é, para uma fabricante que disse que não queria vender placa de vídeo só para quem tem Ferrari, Lamborghini e tal, que queria conquistar o mercado, que queria que as placas fossem acessíveis, que desistiu do high-end, a gente não tem uma concorrente da 5090, é tão pouco da 5080, e é por isso que os preços estão absurdos. Uma fabricante que basicamente desistiu de competir no high-end porque disse que lá não era necessário, porém não conseguiu praticar sequer o preço sugerido pelo fabricante deles, o MSRP, e só agora, 8 meses depois, começou a aparecer uma coisa que eles prometeram que ia acontecer no lançamento. Será que dá pra confiar? A AMD não tá num momento ruim, a AMD não tá sem dinheiro, mas como eu sempre disse, a divisão Radeon parece ser realmente um puxadinho da AMD. Do jeito que eles trabalham, dá a impressão que eles nem se batem lá dentro. E isso é só uma impressão minha, eu nunca conversei com ninguém lá dentro, não tenho nenhuma informação, isso aqui é uma opinião minha, realmente, por todos esses anos, que como eu disse, a minha primeira placa de vídeo foi uma ATI Radeon, Desde a época da ATI, a gente tem esse sentimento de que, na verdade, foi um pouco pior quando eles compraram, quando a AMD comprou a ATI. Então, tecnicamente, nós continuamos tendo suporte, mas tecnicamente a gente continua sem saber qual vai ser o futuro das RX 6000 e RX 5000. Opa, pera lá, calma. Tem o eu do futuro aqui, porque depois da gente gravar esse vídeo, a AMD finalmente resolveu responder claramente as dúvidas de todo mundo. Então, o Hardware Unboxed perguntou diretamente para a AMD e eles finalmente deram uma resposta direta sobre toda essa polêmica, respondendo se a sua placa vai ou não vai ser uma placa de segunda categoria ou que vai receber atualizações da vontade da AMD segundo as necessidades do mercado. Sim, eles finalmente responderam diretamente. Eles postaram aqui no Twitter, na verdade, o Hardware Unboxed, postou no Twitter, que a AMD confirmou, em um e-mail para eles que o suporte ao RDNA 1 e 2, eles vão continuar recebendo as otimizações nos jogos no mesmo
dia, ou seja, ao mesmo tempo que receber a otimização para as placas RDNA 3 e 4. Né? Então isso aí finalmente deve botar um ponto final nessa questão e as placas RDNA 1 e 2 devem receber suporte. Eles perguntaram, né, diretamente se as placas vão receber suporte e otimizações, né, ao mesmo tempo, e a AMD respondeu, né, diretamente. Eles perguntaram e ainda foram bem específicos, né, o Hardware Unboxed. Ele falou, por exemplo, o Call of Duty Black Ops 7, que vai ser lançado em algumas semanas, e jogos que vão ser lançados no começo de 2026, né, como o Resident Evil Requiem e o Crimson Desert. E aí eles perguntaram se esses drivers vão receber suporte e otimização no mesmo dia, né, ao mesmo tempo que os drivers para as placas RDNA 3 e 4, né, se vai ser tudo ao mesmo tempo. E a AMD respondeu especificamente, sim, a otimização dos jogos e o suporte para todas as RDNA da série 1 até a série 4 vão sair ao mesmo tempo. Tanto o suporte de drivers para RDNA 3 e 4 quanto para 1 e 2 nos dois pacotes de drivers, incluindo, mas não limitado, né, ao Call of Duty, o Crimson Desert e o Resident Evil. Então, isso responde finalmente aquilo que eles deveriam ter deixado claro no primeiro momento. E aí você fala assim, mas tá vendo? Isso aí foi tudo, na verdade, uma confusão. Sim, eu concordo com você, uma confusão que foi criada pela própria AMD. E não se enganem, tá? Isso aqui pode parecer tipo, nossa, que exagero, tudo isso que a gente viu até agora, olha que escândalo, que exagero. Mas é bom dizer que se não tivesse acontecido tudo isso, provavelmente a AMD não voltaria atrás. Essa separação de dois pacotes de drivers já deixa claro que a intenção inicial da AMD era realmente acabar com o suporte para RDNA 1 e 2 e manter só aquele modo de manutenção que era só com atualizações de segurança, algumas atualizações ali de estabilidade e ponto final. Então essa era a vontade inicial da AMD, ficou mais claro ainda pra gente, e isso que eles fizeram agora eles poderiam ter feito num primeiro momento, né? Então eles, como diz o Hardware Unboxed, né? O que eles deveriam ter feito desde o começo e meio que cortado o bullshit, né? Ou seja, um monte de bobagem que aconteceu de lá até aqui. Né? Então, sim, foi uma resposta à reação da comunidade, à reação dos criadores de conteúdo e à reação da própria comunidade que foi cobrar a AMD dessa decisão de remover o suporte aí das atualizações para os jogos. Então, se você tem uma placa RDNA 1 e 2, parece que finalmente você pode ficar tranquilo. Não muito, não fica muito, dá uma olhada nos drivers e isso aí que sirva de lição não só para você que é usuário de AMD, mas para você que é usuário de Intel, usuário de NVIDIA, qualquer coisa. Quando a empresa faz um movimento que pode prejudicar o usuário, você deve reclamar e não abrir o seu cesto de panos e começar a passar para uma fabricante, quando é meio que basicamente um direito seu. Então, parece que foi resolvida a questão. O que vocês acham? Foi resolvida mesmo? E é bom que fique claro que as placas da NVIDIA não têm essa diferenciação, pelo menos nesse momento, tá? E a fabricante que deveria estar oferecendo um diferencial para vocês está dizendo que talvez isso não seja tão interessante. Para constar, o suporte de placas da NVIDIA realmente dura mais tempo, tá? Apesar do meme do Fine Wine e de muita gente comemorando, mas vai ser bom porque a comunidade Linux vai tomar, porque a comunidade vai fazer os drivers, porque no Linux funciona normal, isso não é um ponto positivo. A comunidade precisar resolver alguma coisa não é positivo. Vide, por exemplo, o caso do FSR4, que conseguiram fazer rodar nas RX 6000 e nas RX 7000, mas foi a comunidade que fez, porque a AMD mesmo não quis se dar o trabalho de otimizar para rodar nessas placas, apesar de claramente ser possível e claramente trazer benefícios de qualidade final na imagem. Então, é com isso que a gente tá lidando recentemente. A pergunta que eu faço para vocês é, isso influencia na sua decisão de compra? Se você tá pensando em comprar uma RX 9000 ou mesmo tá comprando uma RX 7000, porque sim, ainda tem no mercado, isso influencia na hora da sua compra? Você começa a pensar que talvez seja melhor comprar uma NVIDIA por isso? Ou você acha que a AMD não vai fazer a mesma coisa, por exemplo, com as RX 9000? Isso mudou alguma coisa, a sua confiança da AMD? Vocês acham que foi um movimento correto que eles fizeram? Foi inteligente o que eles fizeram? Deixa aí nos comentários, aproveita e deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos. E agora eu acho que daqui pra frente a gente vai ter que começar a ficar conferindo o driver para ver se eles não vão colocar umas pegadinhas dessa, porque sorrateiramente, de repente, pode sumir um suporte, algum recurso ou alguma geração de placas de vídeo sem uma comunicação prévia ou uma comunicação clara. Eu vou ficando por aqui, valeu, falou e até a próxima. E espero não ter uma próxima dessa, né? Por favor.